Olá, minha irmã, olá, meu irmão, seja bem-vindo, eu sou Nando Pimentel. Esse vídeo aqui é o vídeo número 2 de uma série de vídeos que eu trato sobre como aconteceu o projeto Mosteiro Moderno e também de como aconteceram as canalizações que deram origem ao livro Diálogos com o Extraterrestre, que é esse livro aqui, né? Que são canalizações aí para a Era da Luz, para esse processo de transformação planetária que a gente tem vivido. Então, eu fui muito questionado com relação a como aconteceram as canalizações desse livro e também com relação a como se deu a origem do projeto do Mosteiro Moderno e do nosso atendimento fraterno, e por isso eu resolvi gravar essa sequência de vídeos. Como eu já falei, esse aqui é o número 2, e nesse vídeo eu vou estar tratando do processo de explosão de mediunidade, de como aconteceu um processo mediúnico comigo, né? Talvez você se identifique bastante, porque você deve estar bastante, para você estar assistindo esse vídeo, talvez você tenha algum interesse nesse assunto. E também eu falo sobre como comecei a ter contato com meus guias espirituais, tá ok? Então, se você não assistiu o vídeo 1, clica no link aqui embaixo, assiste primeiro esse vídeo lá e depois volta para esse aqui para poder assistir na sequência. Tá joia? Então, vamos lá. Um forte abraço! Então, nessa época, que foi uma época muito difícil para mim, porque eu tinha perdido a agência, depois acabou que meu restaurante não deu certo também, porque eu estava empreendendo por necessidade, né? Eu fui trabalhar, consegui um emprego numa empresa como assistente de marketing, mas ganhava muito pouco. Assim, a vida ficou muito difícil, mas paralelo a isso, e eu ainda sem conexão nenhuma a nível espiritual, coisa e tal. Mas nessa época aconteceu algo interessante, que a minha mediunidade explodiu. Eu comecei a escutar, eu comecei a sentir presenças, eu comecei a ver vultos, a minha energia ficou muito aflorada, eu comecei a me conectar muito com as pessoas a nível energético. Até que um dia eu incorporei. E eu passei, assim, eu acho que uma noite incorporado nesse dia. E para mim aí foi um limite, né? Porque e a pessoa, depois que eu voltei na incorporação, a pessoa disse que era o pai dela que tinha incorporado nela, em mim. Aí eu passei a noite incorporado. E aí eu digo assim, eu me senti muito mal com isso na época, porque eu digo assim, não foi uma coisa voluntária, foi uma coisa completamente involuntária. E aí eu resolvi procurar um centro espírita. Foi a primeira vez na minha vida que eu pisei no centro espírita, né? Aí eu fui no centro espírita, no bairro da Torre, e lá eu comecei a fazer um tratamento lá de desobsessão e tomar passe, mas eu não entendia nada, gente, não entendia nada. Isso tudo foi acontecendo assim, se atropelando. E aí lá eu comecei a receber algumas mensagens mentalmente de um guia, de uma senhora que se dizia Dulce, né? E que dizia que não ia ficar bem, que nada ia me faltar. E ela começou a me acompanhar, né? Então, assim, era uma época muito difícil financeiramente para mim, era uma época muito conturbada. Era uma época também que eu me tornei homossexual, assim, eu tive um primeiro relacionamento homossexual, então eu tive uma falência, 2 falências sucessivas, tive um primeiro relacionamento homossexual, então assim, isso para mim foi tudo muito impactante, mexeu muito comigo, né? E eu não tava, e era um turbilhão na minha vida, e tive um episódio de incorporação, então assim, minha vida ficou de cabeça para baixo, eu era o maior playboyzinho, assim, sabe? Minha vida era muito tranquila, né? Eu só queria saber de viajar, de férias, assim, minha vida era muito, muito tranquila. Então, e de repente minha vida virou de cabeça para baixo nessa época. E hoje eu entendo que aquilo ali foi um primeiro grande chamado da espiritualidade, querendo me trazer para o meu caminho. Mas eu tinha medo, eu não gostava, eu achava que eu frequentando o centro espírita kardecista na época, eu achava que quanto mais eu me envolvesse com isso, mais isso ia me absorver. E eu estava ali somente para poder receber, né? Então, tipo assim, eu não queria mais ver ou sentir, né, nada com relação ao espírito. Eu achava que isso
era algo muito distante, assim, apesar de eu viver, como eu não entendia, eu não queria me conectar, né? Mas eu falava com essa minha guia, né? E era muito amorosa comigo, sempre foi bastante amorosa e passou alguns anos me acompanhando. Foi uma época muito dura, eu trabalhei bastante para me recompor, né, financeiramente. E à medida em que esse trabalho foi desenvolvendo, né, esse trabalho profissional, né, esse novo trabalho profissional, a minha fé pela Nossa Senhora ela foi crescendo, né? Ela foi crescendo absurdamente. Minha vida melhorou e eu trabalhei bastante coisa e tal. Era uma empresa, era uma franquia, né? E eu consegui, depois de 3 anos, 3 ou 4 anos trabalhando lá, eu consegui abrir uma franquia deles aqui no Rio de Janeiro. Foi quando eu vim para o Rio. E aí eu entrei num outro relacionamento assim que eu cheguei aqui. E que foi para mim, foi uma pessoa realmente que significou muito na minha vida. E abri uma primeira franquia, depois abri outras 2 franquias, e o nome das franquias era sempre Nossa Senhora, né? Então, assim, eu realmente fiquei bastante devoto de Nossa Senhora. Não era católico, não era nada, mas eu era bastante devoto de Nossa Senhora. Um dia, numa viagem, né, na época o Silvio era meu companheiro, e ele viajava bastante porque ele fazia doutorado, ele participava de congressos internacionais, coisa e tal, e ele viajava bastante e ele sempre queria que eu acompanhasse ele. Uma dessas viagens a gente foi a Portugal, né? A gente foi a Portugal, a gente foi para o Porto e a Coimbra, e aí depois a gente ia para Lisboa e Fátima não estava na programação, né? Não me pergunta por quê, realmente assim, não estava na programação. Indo para Lisboa, a gente saindo de Coimbra indo para Lisboa, a gente resolveu ir a Fátima. A gente pegou um ônibus, a gente foi a Fátima, e chegando em Fátima, quando a gente foi se aproximando de Fátima, a gente foi se emocionando de uma forma assim. Cara, não consigo descrever como foi essa sensação. E quando a gente chegou em Fátima, o ônibus parou na rodoviária, a gente desceu do ônibus. Quando eu desci do ônibus, uma freirazinha pequenininha falou com aquele sotaque português, né? Assim, vem cá que eu vou lhe levar até ela. Pegou na minha mão e ela não sabia nem para onde é que eu estava indo. Ela só sabia que eu tinha descido ali, mas ela pegou na minha mão. Ela estava com uma bolsa de viagem pequenininha assim. E eu perguntei se eu podia segurar a bolsa dela, ela me deu a bolsa dela. E ela foi me levando pelas ruas de Fátima. E Silvio atrás, né, com as malas da gente, eu com a mãozinha dela lá com a freirinha e não sabe-se lá para onde que ela estava me levando. E quando eu vejo, a gente entrou naquele pátio enorme, quem conhece Fátima sabe do que eu estou falando, né, que tem as 2 catedrais assim e tem a capela, né? E quando eu vejo, ela pega e me deixa assim na porta da capela, onde tem a imagem de Fátima. E digo assim, pronto, você agora está entregue. Só que eu já não estava mais em mim, eu estava assim, numa total convulsão, né? Eu estava completamente... Eu não entendi o que estava acontecendo comigo ali. E aí quando eu percebo o Silvio, né? O Silvio estava pior do que eu, ele estava... Quando eu vi, ele não sabia quem chorava mais, né? Então assim, o tempo que eu passei de Fátima, foi chorando... orando e em estado de êxtase, e assim, com certeza foi uma das experiências mais fortes da minha vida, porque e eu não entendi porque o Steve também estava vivendo aquela experiência. A gente estava realmente muito emocionado ali, estava muito, muito, muito emocionado. Passou-se isso, a gente continuou a viagem da gente, a gente voltou para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, no dia seguinte, uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, vai abrir uma capela de Nossa Senhora de Fátima do lado da sua casa, no Recreio dos Bandeirantes. Assim, morava na Barra na época. E aí eu digo assim, não acredito. É uma capela igual a de Fátima. E aí eu fui na inauguração dessa capela. Cara, tava chovendo muito, né?
E eu revivi toda aquela emoção que eu vivi em Fátima ali novamente. E dali eu comecei a frequentar bastante essa capela e foi quando eu realmente me conectei um pouco mais com a religião. Porque veio de uma forma muito forte essa questão de Fátima, né? Porque a experiência em Fátima para mim foi realmente muito forte. Passaram-se alguns anos, Silvio uma vez viajou para Barcelona e eu não pude viajar com ele porque eu tava um compromisso de trabalho aqui no Brasil. E Silvio já vinha tendo alguns problemas de saúde, mas ia para médico e nenhum médico conseguia detectar bem o que era. Quando ele está em Barcelona, ele passa mal em Barcelona e ele cancela a viagem, ele volta para o Brasil. E quando eu pego ele no Galeão, no aeroporto internacional, né, ele já estava muito mal. E aí eu levei ele direto para o hospital. E do hospital ele não saiu mais. Ele passou 4 meses internado. Eu passei assim, eu larguei o trabalho, fui cuidar dele no hospital. Ele teve um câncer muito avassalador. E eu me agarrava com Nossa Senhora de toda forma. E 4 meses depois ele partiu. Né? Ele desencarnou. Quando o Silvio desencarnou, quando eu estava indo visitar Silvio um dia, nesse dia ele estava na UTI. Né? E quando eu chego no hospital, o médico estava esperando a hora da visita, que já estava, como ele estava na UTI, tinha que aguardar para visitar. Aí o médico suspendeu as visitas e mandou nos chamar. Estava eu e a prima dele e falou assim: Silvio acabou de desencarnar, acabou de falecer. Né? Ele falou assim. Aí quando eu vejo o Silvio do meu lado, né? Ele não estava com aquele aspecto doente, ele não estava. E estava bonito, estava saudável do meu lado, assim. E o médico me dando a notícia, a prima em estado de choque, e eu olhando para Silvio, e o Silvio falando assim: não, eu só fui falar com a minha avó. Ele falou assim para mim: eu só fui falar com a minha avó. E eu tô bem. Né? Eu virei para ele assim: olha, você agora tem que ir com sua avó, você vai ficar bem. Eu falava com ele assim sozinho, né? O médico olhou para minha cara: ele não vai com sua avó, você vai ficar bem. E a avó dele, né, tinha um negócio de luz dourado, assim, meio branco, e eu vi a avó dele, né, e a avó dele esperando ele ali. E eu: vá com sua avó, não se preocupe com a gente vai ficar bem, coisa e tal. E então, ele não foi, né? Ele passou assim meses comigo. Eu voltei, ele estava internado em Minas, onde a família dele morava. E os meses se passaram, ele estava em casa todas as noites, né? Eu escutava ele claramente, ele falava das dificuldades que ele estava passando, daquilo tudo, eu escutava tudo, gente. E aí eu estava assim, dilacerado, né? Eu tinha que me cuidar dele para que ele seguisse, né, pro plano, para que ele ficasse bem no plano espiritual. Mas a família como foi tudo muito rápido, todo mundo ficou muito arrasado. Então, assim, estava todo mundo sofrendo muito. Né? E também nessa época teve umas desavenças familiares, coisa e tal, com a família dele. E aí isso também pesou e ele ficou preocupado com essa situação. Então, nessa época, ele pegou e teve um determinado dia que eu estava dormindo. Aí eu escutei uma mensagem. Ele foi resgatado para a cidade tal, agora não me recordo o nome. E aí eu acordei na hora, na época já existia o WhatsApp, existia o WhatsApp, foi mensagem, eu escrevi no papel e mandei uma mensagem para minha irmã. E falei assim: olha, me disseram que Silvio foi resgatado para essa cidade.
astral aqui. E aí eu entrei na internet, peguei o computador, entrei na internet e fui ver, pesquisar o nome dessa cidade. Depois eu vou falar o nome da cidade, porque eu realmente esqueci agora. E aí eu vi que era uma cidade no centro-oeste do Brasil, uma cidade astral que era especializada em pessoas que tinham passado por um processo de desencarne com câncer, né? E ele tinha sido resgatado para lá. E eu fiquei bastante feliz com isso. Passou-se um tempo, coisa e tal. E aí eu tinha crises, né? E às vezes ele voltava e resgatavam de novo. Então, assim, passou uma época muito conflituosa. E até que eu fui na terapeuta holística, né? Terapeuta psicóloga holística. E aí foi que quando realmente eu comecei a trabalhar melhor minha mediunidade. Com essa terapeuta holística, eu conheci o Ho'oponopono, né, que é uma prática de cura e de limpeza, né, de memórias. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei a fazer bastante Ho'oponopono. E com o Ho'oponopono, com o Ho'oponopono, eu começava a fazer meditação também. Eu fazia meditação guiada, fazia o Ho'oponopono e fazia algumas orações também meditadas, pensando na mensagem das orações. E aí, quando eu comecei a observar, isso já tem quase 5 anos, da gravação desse vídeo tem uns 5 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer isso, e quando eu comecei a sair do corpo. Né? Eu fazia essa meditação, eu fazia a oração de São Francisco, fazia a oração do Pai Nosso, fazia a Nossa Senhora, Ave Maria, fazia o Ho'oponopono, e depois eu fazia a meditação guiada, essa meditação guiada fazia a gente sair do corpo. Era uma meditação de conexão. E aí eu comecei a sair do corpo nessa época. Quando eu vi, eu comecei a sair do corpo. Eu não entendia que eu estava saindo do corpo de uma forma muito clara. E nessa época eu conheci outros guias. Aquela primeira guia que eu tive lá atrás, quando eu fui para o Centro Espírita, já não me acompanhava mais não. Então assim, a gente, ao longo da nossa jornada, a gente tem vários guias, né? A gente não tem um guia só. E aí eu comecei a fazer projeção astral e nessa época eu não sabia o que era projeção astral. Então a minha guia, eu encontrava com 2 guias que me pegavam e começaram a me levar para um local onde tinha muita gente morta. Tinha muita gente morta e nesse local que tinha muita gente morta, eu passei a ser uma ponte entre os meus guias, entre uma falange de espíritos socorristas, né? E as pessoas mortas que estavam ali ainda presas aos corpos. Então eu fazia um acolhimento, conversava com essas pessoas, fazia essas pessoas enxergarem aqueles seres de luz que estavam ali, e elas iam depois com esses seres. Eu fiquei fazendo esse trabalho alguns anos, uns 3 a 4 anos. E aí, eu conversando com minha terapeuta, né, quando eu comecei a fazer isso, ela falou, olha, o que você está fazendo é apometria. Eu não sabia o que era apometria, não entendia nada. Assim, você está fazendo apometria. Ela falou para mim, olha, você tem um processo de mediunidade X, assim, começou a me dar todo um relatório. E aí me recomendou ir no centro de apometria, na Taquara, na Rua dos Artistas, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu estive lá, e para minha surpresa, o que era feito ali, né, na apometria era exatamente o que eu fazia em casa. Eu fiquei frequentando um período esse centro de apometria, e depois eu estava trabalhando bastante na época,
E aí eu voltei, deixei de frequentar e continuei fazendo minha apometria sozinho.